Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 4 ações baratas no presente momento para uma carteira de dividendos. Então são ações mais óbvias, mais clichês, porém o básico funciona. Então o importante é comprar boas empresas a bons preços. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E o meu objetivo com este vídeo não é te mostrar nenhuma ação mirabolante que ninguém conhece, é simplesmente boas empresas que ao meu ver estão baratas e eu vou te mostrar com uma breve análise o porquê que eu considero que essa empresa esteja atrativa. Então vamos falar da Engie, que é a primeira empresa da lista, uma empresa no ramo de energia elétrica. Seu dividendo vem sendo um pouco mais baixo atualmente, mas consegue manter uma boa média e uma boa frequência há muito tempo. É uma empresa que mantém uma média por volta de 5%, porque o que acontece? No seu histórico de PL, preço comparado ao seu lucro, ela é uma empresa que historicamente era negociada a mais de 13 vezes o seu lucro. Então, diferente de empresas clichês que são negociadas a 7, 8 vezes lucro, ela era quase o dobro, por isso que faz esse dividendo ficar um pouco mais baixo. E hoje, por incrível que pareça, mesmo com ótimos resultados, ou seja, uma assimetria da bolsa, estamos com ela negociada por volta de 8 a 9 vezes lucro. É o menor patamar dos últimos 10 anos. Então esse indicador precifica muito bem esse tipo de empresa, juntamente com o indicador EV sobre EBITDA, ou seja, o valor da firma comparado à sua geração de caixa. Fica melhor analisado com empresa que tem dívidas, o que é o caso da Engie atualmente. É uma empresa que tem uma dívida controlada, mas, como é característica de elétricas, tem uma dívida um pouco mais alta. Mas de certa forma, hoje ela está abaixo da média e também é o seu ano mais barato desde os últimos 10 anos. E é uma empresa que mantém um payout excelente, um payout saudável, hoje está por volta de 50% até 70%, mantém uma margem líquida fenomenal, então é uma empresa com uma alta eficiência, a sua margem é de 25%, hoje está com uma margem recorde com 40%. A empresa vem mantendo os ROIs, ou seja, rentabilidade sobre o patrimônio muito altas. A média é 30%, hoje está 39% também no seu pico de rentabilidade, então está nas suas máximas em questão de ROI. E esse indicador Warren Buffett bate muito na tecla, que é um dos principais indicadores que mede se você vai ter uma boa rentabilidade com a empresa. É essencial comprar empresas acima de 15% de ROI, o que é o caso da Engie hoje, é quase o dobro. Já na questão do seu ROIC, ela mantém uma média muito alta também, quase 20% a rentabilidade do seu capital. Então acaba compensando ela ter dívidas, porque se o seu capital acaba rendendo quase 20% ao ano, se ela adquire dívidas para investimento, compensa muito mais ela fazer esses investimentos com capital de terceiros, porque a rentabilidade do seu capital, do dinheiro que ela tem em caixa, investido em si mesma, vai render muito mais, então compensa ela pegar dívidas. E hoje a sua dívida, na verdade, está controlada, 1,9 até 2 vezes EBITDA. Para uma empresa de energia elétrica, é comum essa dívida um pouco mais alta. E ela vem apresentando um crescimento de lucros médio de 12% ao ano, acima do IPCA e do IGPM divulgado pelo governo, um ótimo indicador de crescimento. Ela mantém frequência de pagamentos regulares, por volta de 3 até 4 vezes no ano. Pagou no mês 7, no mês 9 e no mês 12. A questão do seu lucro também tivemos uma crescente no longo prazo. Então uma empresa muito lucrativa, muito sólida, saiu de um lucro de 1,5 bilhão para atualmente 4,2 bilhões. E ela é uma empresa com 37 bilhões de valor de mercado, não é uma empresa pequena, tem 100% de tag along, mecanismos de proteção ao acionista caso a empresa for vendida, um bom free float e uma liquidez excelente, ainda mais para o pequeno e médio investidor. E não somente o seu lucro cresceu, a sua receita acabou acompanhando, tivemos um decréscimo comparado a 2020, mas como a empresa melhorou o ROI e melhorou a margem líquida, mesmo a receita caindo, o seu lucro acabou subindo. Então a empresa consegue lucrar mais sem necessariamente ter uma receita maior. Ou seja, indicadores de eficiência estão muito bons. E hoje temos uma assimetria de mercado, coisa que nunca vimos antes. Na verdade, só vimos em 2018 uma pequena assimetria e hoje temos uma assimetria muito maior. Então é por isso que a Engie não conseguiu pagar um bom dividendo ou dar um bom resultado nos últimos 10 anos. Ela nunca esteve barata, sempre a cotação acima do lucro. Hoje é diferente, pelo lucro de hoje deveria valer mais de R$ 45, o que não é o caso de hoje. Inclusive, o seu resultado trimestral agora em 2024 veio uma receita em linha com o esperado, um lucro muito bom, muito superior aos demais trimestres, uma margem líquida de 64%, excelente, uma dívida bem tranquila por enquanto, um ROI e um ROIC fenomenal.
Então a empresa está voando, entregando ótimos resultados. Então, sem dúvidas, nessa análise mais rápida, já podemos concluir que a Engie está barata, está entregando ótimos resultados e é uma empresa de um setor muito perene. A outra empresa que não tem como ignorar, se estamos falando de uma seguradora, em comparação com a Porto Seguro, a BB Seguridade paga um dividendo maior e em comparação com a Caixa Seguridade, está negociada a múltiplos melhores também. Então não tem como ignorar a nossa querida BB Seguridade. Ela acabou tendo uma leve alta recentemente e chegou a beirar os R$ 32. E ela é uma empresa que não deu um bom retorno em 10 anos e em 5 anos. Mas por que isso? Sendo que na verdade o retorno em 2 anos foi melhor do que em 5 anos. Por causa disso daqui, em 2016, 17, 18, 19, 20, a empresa estava com a cotação acima do lucro, o que é ao contrário de hoje. O lucro está acima da cotação, só está acontecendo nesses últimos anos e em 2021. Então por isso que a empresa não conseguiu entregar um bom resultado. Ela estava muito precificada, o que não é o caso de hoje. De acordo com o lucro atual, deveria valer por volta de R$ 39. E é uma empresa também grande, com 67 bilhões de valor de mercado, tem 100% de tag along, um bom free float e uma excelente liquidez diária. Os seus lucros vêm crescendo no longo prazo, teve um resultado fenomenal em 2019, aí por motivos óbvios acabou caindo em 2020, conseguiu se recuperar e hoje já tem um lucro superior a 8 bilhões de reais. Sendo que é uma empresa que tem uma média de dividendos de quase 7% ao ano, pagou 10% em 2023 e 11% em 2018. Então a empresa vem conseguindo manter excelentes dividendos. E na questão de dividendos pagos também tivemos um crescimento no longo prazo, um ótimo sinal para quem investe e busca um dividendo superior à inflação. 2024 agora está mais fraco por causa do programa de recompra de ações que terá um dividendo, entre aspas, invisível. E por que a BB Seguridade hoje está barata? Ao contrário da Caixa Seguridade, que está com PL de quase 13 vezes lucro, a BB Seguridade está no seu menor PL dos últimos 10 anos, nunca chegou nesse patamar, quase 50% abaixo da média. Num valor patrimonial também mais barato nos últimos 10 anos, bem abaixo da média, só não está mais barata que em 2021, aí ela acabou disparando, subindo mais de 50% em 2022. Ela tem um lucro por ação crescente, então é uma empresa que gera valor e é muito lucrativa, acabou dobrando seu lucro comparado a 2016, e em questão de dívidas é negativa comparado ao seu patrimônio, o seu ROI é muito alto, 67%, então é uma empresa excelente para dividendos. No seu resultado trimestral tivemos um lucro em linha com o esperado, um ROI e um ROIC bem satisfatório, então é uma empresa que sem dúvidas faz parte da grande maioria das carteiras previdenciárias e, ao meu ver, comparado com Caixa Seguridade, está mais atrativa e tem um ótimo cenário pela frente. Claro que é uma empresa que não vai te enriquecer do dia para a noite, mas para quem busca segurança, um bom dividendo e uma carteira focada para o longo prazo, é uma excelente opção. Agora, novamente falando das elétricas, temos aqui a CPFL Energia. Não é tão conhecida como uma Taesa, uma Transmissão Paulista, uma CEMIG, mas vem conseguindo pagar um ótimo dividendo e está com ótimos múltiplos. Ela é uma empresa que deu um retorno mais ou menos em 10 anos e deu um bom retorno nos últimos 2 anos. Mas por que se deve isso? A mesma coisa que aconteceu com o BB Seguridade. Desde 2009 até 2020, a empresa estava com a cotação, que é essa linha marrom, acima do seu lucro, ou seja, muito bem precificada, então não era uma oportunidade. Aí a partir de 2021 o seu lucro começou a crescer, a decolar e a cotação não acompanhou. Segundo o lucro de hoje, deveria valer por volta de R$ 42 a R$ 43 reais. Então, de fato, uma oportunidade que não era vista há muito tempo. E é uma empresa que não cresce somente lucro, mas também cresce receita, então um crescimento saudável é como se fosse uma escadinha. Saiu de um lucro de 886 milhões em 2014 e uma receita de 17 bilhões para uma receita de 40 bilhões, então dobrou, e o seu lucro mais do que dobrou, está em 5,6 bilhões. Então é uma empresa muito lucrativa todos os anos, sendo que também ela é uma empresa grande com 38 bilhões de valor de mercado, tem 100% de tag along, um free float satisfatório e uma boa liquidez também. Na questão do seu PL, podemos dizer que ela está praticamente de graça comparada à sua média, e está quase a metade do que deveria valer segundo a sua média, que é 14 vezes o seu lucro. Chegou a ser negociada a 22, 32 vezes o seu lucro. Então, comparado aos últimos anos, está realmente muito barata. Já comparado ao seu valor patrimonial, é o seu menor patamar, também nos últimos 10 anos, bem abaixo da média. Uma empresa que vem crescendo margens, então também com uma eficiência muito alta, está com a sua margem recorde desde 2014. O seu payout é bem saudável, gira por volta de 50%, 60%,
chegou até mesmo a 90% em 2021, mas é um payout ok para uma elétrica. Já na relação EV sobre EBITDA, que também precifica muito bem a empresa, é o seu menor patamar desde os últimos 10 anos, então de fato está muito barata. Já na questão do seu ROI, também tivemos um ganho de eficiência com o tempo, saiu de um ROI de 11% para atualmente quase 30%, então vem mantendo um excelente ROI, uma rentabilidade muito boa, assim como diz Warren Buffett, acima de 15% já é uma boa empresa. E em questão de ROIC também vem mantendo excelentes níveis por volta de 19, 15 até 17%. É um bom ROIC, consegue fazer o seu capital render acima do custo da sua dívida, sendo que na verdade a sua dívida está no seu menor patamar também desde os últimos 10 anos. Então a dívida está no seu menor patamar, o seu ROI e o seu ROIC, junto com sua margem líquida, no seu topo histórico e índice de precificação no seu menor histórico dos últimos 10 anos, é uma assimetria de mercado muito grande. E a empresa teve um crescimento de lucro médio em 5 anos de 15%. Então um ótimo crescimento. Um ponto de atenção é a sua liquidez corrente, mas perto de 1, e ao meu ver, não seria o que me impediria de investir na empresa. Essa liquidez corrente indica capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. E em questão de dividendos, tivemos excelentes resultados a partir de 2020, chegando a pagar quase 14% em 2021. E na frequência de pagamentos são várias vezes no ano, desde no mês 5, no mês 6, no mês 10, no mês 12, no mês 11, então diversas vezes no ano, por volta de 4 pagamentos no mínimo você pode esperar. E novamente o seu lucro cresceu como se fosse uma escadinha, tivemos um crescimento muito expressivo nos últimos anos. E agora no seu resultado trimestral em 2024, tivemos uma receita em linha também com o esperado, tivemos um lucro muito bom, acima dos últimos trimestres, os seus custos se manteram em linha, teve um leve decréscimo, a sua margem líquida ainda foi muito boa, acima da sua média, e inclusive que é o seu recorde de 14%, o seu ROI e seu ROIC em níveis muito altos também. Então uma empresa que está voando também com ótimos resultados. Então sem dúvidas a CPFL com a Engie são empresas com excelentes níveis técnicos, com uma simetria muito grande e faz elas ficarem muito baratas. E por fim, não tem como ignorar o Banco do Brasil, negociado a menos de 0,9 vezes seu patrimônio, pagando um dividendo de mais de 9%, com perspectiva de manter esse ótimo dividendo, e um preço sobre lucro de menos de 5 vezes. Um banco que está com seu PL muito abaixo da média dos anos anteriores, está com um valor patrimonial abaixo da média e também abaixo de 2019 e 2018, quando estava muito bem precificado. Ele está conseguindo manter sua margem líquida em 12%, uma boa margem, um payout de 45% já fixado, um lucro por ação crescente, um crescimento de lucros médio de 12% ao ano, um ROI excelente. Claro que agora está indicando uma desaceleração, mas ainda uma manutenção desse excelente lucro. E com o aumento de payout que possivelmente teremos em 2025, teremos também um aumento no dividendo, sendo que o Banco do Brasil consegue manter uma média de mais de 7% ao ano na questão de pagamentos. Tivemos quase 12% em 2022 e por volta de 9 até 10% agora em 2024 e 2025. Paga em torno de 6 vezes no ano, então também muita frequência de pagamentos, como se fosse um reloginho, programa os pagamentos e paga certinho na data divulgada. Teve um nítido crescimento no longo prazo, claro que escorregou por causa da pandemia, mas se recuperou de uma maneira excelente, continuou crescendo lucros e já está com a projeção de 37 bilhões este ano. É um banco que tem 100% de tag along, um ótimo free float e uma ótima liquidez diária, passando em todos os requisitos. A sua receita também teve um crescimento no longo prazo, um ano ou outro acaba escorregando, mas acabou dobrando a sua receita em comparação a 2021. E também temos uma assimetria, acaba sendo menor em comparação com as demais empresas, mas de certa forma ainda assim o seu lucro está acima da sua cotação e ele conseguir entregar um resultado trimestral por volta de 9 bilhões, provavelmente se a cotação não acabar subindo, essa linha verde de lucro vai acabar se distanciando mais ainda, abrindo uma assimetria maior de mercado. O seu resultado trimestral veio em linha com o esperado, ainda com a margem líquida muito boa, um ROI e um ROIC excelente. E o banco conseguiu entregar um excelente retorno nos últimos 2 anos, só não em 5 anos porque ele estava muito caro naquela época. Em 2019 ele chegou a custar mais do que está custando hoje, sendo que tinha um lucro quase 2 vezes menor, e em 10 anos entregou um resultado satisfatório. Então de fato o Banco do Brasil, diferente do Bradesco que está numa fase ruim e está se recuperando, o Banco do Brasil está voando, entregando ótimos resultados e ainda assim abaixo do valor patrimonial e num PL muito atrativo. Claro que tem o risco por ser estatal e acaba compensando e fazendo pagar esse ótimo dividendo devido ao seu PL
estar mais atrativo ponderado esse risco. Mas de certa forma, uma excelente opção para uma carteira previdenciária, tem mais de 200 anos de existência aqui no Brasil, um banco muito lucrativo há décadas. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.